A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Tudo bem, povo de Deus? Mais um dia estamos aqui, para aprender um pouquinho mais com a permissão do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje o tema seria uma das várias advertências que temos na Escritura Sagrada, que seria sobre as falsas doutrinas. Nosso texto básico está em Colossenses 2, de 4 a 23. Mas como o texto é muito longo, não dá para a gente estar lendo todo aqui. Vou estar focando em dois versículos, que seria o 4 e o 8, para a gente entender um pouco sobre isso e dar continuidade ao estudo. Okay? O 8 diz o seguinte: tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. E o 4, eu vou usar as palavras de Paulo para nós hoje. Foi a advertência que ele fez aos Colossenses. O 4 diz o seguinte: e digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Eu vou estar falando sobre seitas e heresias. Vamos entender o que cada uma delas, o que diz no dicionário. Seita, opinião seguida por um grupo numeroso que a destaca de um corpo de doutrina principal. Heresia, doutrina contrária aos preceitos estabelecidos pela igreja, pela Escritura Sagrada, quando diz igreja aqui, pela Escritura Sagrada, Em qualquer ensino que se afasta dos ensinamentos normais de uma tradição religiosa, em particular, isso se refere a grupos dentro do cristianismo que ignoram algum dos seus elementos básicos, tal como a ideia de que Cristo foi divino. Isso é a definição de heresia. Então, tudo que afasta disso é uma heresia. E as seitas trabalham com heresias. Ok? Você pode estar me perguntando por que esse assunto é tão importante. Pode estar me perguntando, pensando sobre isso. Eu te digo, simplesmente, porque ele pode definir o seu destino eterno. Seu destino eterno, junto de Deus ou não, na eternidade. Então, isso é importante por causa disso. Vejamos o que diz em Provérbios 16, 25. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. O caminho da morte, quando fala, é afastando de Deus, da eternidade, longe de Deus. Então, por isso, falar sobre seitas e heresias, para ter um entendimento melhor sobre isso, pode definir nosso destino eterno. Okay? Então, por isso, trazendo isso aqui hoje, para a gente poder ter um entendimento melhor. Okay? Tem uma seita. Por que digo seita? Porque os membros seguem um homem pecador como eu e você, e não o que diz as Escrituras Sagradas. Okay? Vou falar sobre uma. Ao meu ver, os membros dela, se não converterem, serão condenados, pois a Escritura Sagrada já o julgou. Não sou eu a julgando. Vejamos o que diz em Mateus 12, 31 e 32. Portanto, eu vos digo que todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse século, nem no futuro. Okay? Então a palavra já julgou, não sou eu. Mais uma vez eu falo, não sou eu, a palavra já julgou. Se os membros morrerem na posição que estão, seguindo essa seita, estão condenados, afastados de Deus, na eternidade, longe de Deus. Não sou eu julgando, a palavra já julgou, já mostrei aqui em Mateus 12. Vou falar de uma outra seita. Okay? Quando eles vão evangelizar uma pessoa, eles chegam, usam as Escrituras Sagradas até as pessoas terem a credibilidade no que eles estão falando. Aí eles deixam a Escritura Sagrada de lado e vão para o livro deles, o ensinamento deles, o que eles seguem. Um livro que foi escrito por um homem. Eles dão mais crédito
a esse livro do que a Escritura Sagrada. Eu falo que é o Deus deles, né? Porque nós temos que seguir a Deus, simplesmente. E eles seguem esse homem que viveu nos anos 1800. Então, isso é errado. Essa seita tem que mudar também. Se você está nessa, também mude, saia. Porque não é uma igreja, é uma seita. Ok? Se não fosse a Escritura Sagrada nos revelar como o mundo espiritual funciona, seria impossível saber o que é certo e o que é errado. O que diz em João 17:17, santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Devemos sempre nos santificar na palavra de Deus, porque ela é verdade. O que estiver fora disso não é verdade, não importa quem está falando. Não é verdade. Verdade está na palavra de Deus, como diz a Escritura Sagrada de João 17:17. Porque nós temos que ter esse cuidado. Será que alguém teria interesse em mentir ou enganar o homem a respeito do mundo espiritual? Se vocês acham que teria alguém que teria esse interesse em enganar, com toda certeza existe um grande interesse, tanto por parte do homem. Vejamos o que diz em 2 de Pedro 2, 1-3. Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Ok? Então aqui eu destaco aqui que falar que houve e haverá, então ainda existe, não acabou. E outro ponto que eu destaco aqui, muitos seguirão, muitos, não fala poucos, são muitos, então temos que ter esse cuidado, certo? E esse cuidado nós temos que ter realmente, porque senão vamos ser enganados e podemos perder a nossa salvação se não sairmos de lá a tempo, ok? E principalmente por parte do diabo. Veja em João 8:44 que diz o seguinte: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentiras, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Okay? Então tem a parte do homem e tem a parte do diabo, que quer nos enganar. Então nós é que temos que ter esse cuidado. Nós que temos que estar focados na Escritura Sagrada, ler sempre a Escritura Sagrada, buscar na Escritura Sagrada, como eu sempre falo, dos bereanos, né, que ouviam as coisas no templo, depois chegava e conferia com a Escritura, ver se o que o homem estava falando se é verdade, condiz com as Escrituras. Então nós também temos que ser assim, para não podermos ser enganados. Ok? E o Espírito Santo está aqui para nos ajudar sobre tudo isso. Busque, dedicando a entrega realmente, porque aí ele vai nos ajudar, vai ficar difícil sermos enganados. Ok? Paulo viveu uma seita dos fariseus. O próprio Paulo fala sobre isso. Ele fala que ele viveu nesse período do engano, mas glória a Deus, ele foi resgatado a tempo. E temos a certeza absoluta que está na eternidade junto com Deus. Isso é indiscutível. A palavra não deixa isso claro, escrito dessa forma, e sabemos que ele está com tantos outros apóstolos de Cristo. Okay? Atos 26:5, veja o que Paulo nos diz, né, nesse versículo, que diz: sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar,
que, conforme a mais severa seita da nossa religião, vivia e faleceu. Está vendo? Então, Paulo já está afirmando que existiu a seita naquela época, ele viveu naquela época na seita, mas glória a Deus por isso, ele viveu o resto da vida dele, seguindo a palavra de Deus e pregando a palavra dele corretamente. E trouxe a palavra dele até nós, porque ele foi destinado a levar a palavra aos gentios. Então, através de Paulo, pela obra de Deus na vida dele, a palavra veio até nós. Mas Paulo viveu na seita. Se você hoje, como eu vou definir todos esses estudos, se você está na seita, saia, faça como Paulo, se entregue a Cristo. Ok? Em Atos 5,17 diz o seguinte: levando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele e eram desta seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Okay? Tá vendo que já fala de outra seita, não é uma seita só que existe várias. Naquela época, os versículos que está falando da seita, dos fariseus e dos saduceus. Ok? Então, tenha muito cuidado com isso. Vamos entender o que é e como agem as seitas. Vamos entender, eu vou detalhar direitinho para ficar mais fácil ver como é o trabalho das seitas. Ok? Como saber se a religião que seguimos ou a igreja que frequentamos não é uma seita? Ok? Então vamos aqui no detalhe sobre cada ponto que a seita usa, 5 pontos que eu estou pegando aqui, que ela usa distorcendo a palavra de Deus, enganando o povo que está ali. Ok? Então nós vamos entender melhor sobre isso. Vou estar falando agora sobre cada um dos pontos. Aí nós vamos ter essa certeza se onde estamos frequentando é uma igreja de Cristo ou é uma seita do homem, inventada pelo homem para nos enganar. Ok? Então vamos entender cada um. Todo grupo religioso ou ideológico que prega ou segue aquele que prega heresias é uma seita, todos eles. Okay? Não podemos considerar que uma mensagem é verdadeira somente porque a pessoa é inteligente, se expressa bem, ou porque vem acompanhada de milagres. Isso não quer dizer que seja verdadeiro. Em Mateus 24, nos mostra bem sobre isso. Vejamos o que está dizendo em Mateus. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganaria até os escolhidos. Então aqui Mateus está nos alertando que vai surgir as pessoas inteligentes e surgir milagres durante o culto. Isso não quer dizer que seja verdadeiro. Nós temos que buscar bem as escrituras para entender melhor. A Escritura Sagrada diz que o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz e que produz o engano até mesmo com sinais sobrenaturais. Então a palavra já nos adverte também sobre isso, para termos esse cuidado. Se por um lado é fácil identificar uma seita quando a mesma ignora completamente a Escritura Sagrada, fica bem mais complicado identificar uma que utiliza da Escritura Sagrada. Tem algumas que usam, levam a Bíblia para engano, ou falam, mas não usam totalmente a Escritura Sagrada na ministração. Ok? Tome cuidado com isso. Veja o que diz em 2 Coríntios 11:13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Então existe dentro da igreja, mas um alerta das Escrituras Sagradas para nós possamos tomar cuidado. Abordaremos os 5 caminhos seguidos pelas seitas e trago a resposta apologética para cada um deles com base nos 5 pilares da fé cristã. Então vamos abordar os 5 pontos ali das seitas, mas tudo baseando na Escritura Sagrada, ok? Os 5 pilares da fé cristã são somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça,
glória somente a Deus. Glória somente a Deus. Ok? Então vamos aos 5 pontos das seitas, para nos ajudar a identificar se onde estamos servindo, a igreja que estamos frequentando, se é uma igreja verdadeira de Deus ou uma seita enganando o povo. Ok? Primeiro, ela tem outra autoridade, outra fonte de autoridade além da Bíblia. Existem os livros, as coisas dele que são superiores à Bíblia. Não usam a Bíblia, apesar de ter, às vezes estar até com ela na mão, mas não usam. Okay? Enquanto que os cristãos admitem apenas a Bíblia como fonte de conhecimento verdadeiro de Deus, as seitas adotam outras fontes. Alguns forjam seus próprios livros, outros aceitam revelações dizendo que veio diretas da parte de Deus. Outros aceitam as palavras de seus líderes como tendo autoridade divina. Outros falam ainda de novas revelações dadas por anjos ou pelo próprio Jesus. E mesmo que ainda citem a Bíblia tem autoridade inferior a essas revelações. Quer dizer, as revelações que os líderes estão pregando ali, ou porque o primeiro líder da igreja, da seita, criou, então ela tem autoridade superior à Bíblia. É uma grande heresia, né? O segundo ponto, elas acabam por diminuir a pessoa de Cristo. E vamos entender. Embora muitas seitas falam bem de Jesus Cristo, não o consideram como sendo verdadeiro Deus, verdadeiro homem, nem como sendo o único salvador da humanidade. Reduzem-no a um homem bom, a um homem divinizado, a um espírito aperfeiçoado através de muitas encarnações. Misericórdia, misericórdia. Ou mais uma manifestação diferente de Deus, igual a outros líderes religiosos como Buda ou Maomé. Frequentemente as seitas colocam outras pessoas no lugar de Cristo, a quem adoram e a quem confiam. Okay? Terceiro ponto. As seitas ensinam a salvação pelas obras. Outro ponto da seita. A salvação é pelas obras. Está contrário à Escritura Sagrada. Vamos entender aqui. Essa é uma característica universal de todas as seitas. A salvação é pelas obras. Todas as seitas têm essa definição. Por acreditar que o homem é intrinsecamente bom e capaz por si mesmo fazer o que é preciso para salvar a sua alma. Pregam que ele pode acumular méritos e vir a merecer o perdão de Deus, a merecer. A palavra fala que é pela graça de Deus, não é por merecimento nosso, através de suas obras praticadas neste mundo. Então, acho que as obras vão salvá-los. Embora as seitas sejam muito diferentes em sua aparência externa, não importa a aparência dela, são iguais nesse ponto. Todas elas têm esse ponto. A salvação é pelas obras de cada um. Okay? Alguns falam em fé, mas sempre entendem a fé como sendo um ato humano meritório. Um ato humano meritório. Okay? Nisso difere radicalmente do ensino bíblico. A salvação pela graça mediante a fé. As Escrituras nos diz isso. A nossa salvação é pela graça de Deus, pela graça, não merecemos nada, mediante a nossa fé. O quarto ponto das seitas. As seitas são exclusivas quanto à salvação. Vamos entender o que quer dizer isso. Prego que somente os membros do seu grupo religioso poderão se salvar. Enquanto que os cristãos reconhecem que a salvação é dada a qualquer um que arrependesse dos seus pecados e creia em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. Não importa a denominação, a placa denominacional. Nós temos que ter isso em mente. A salvação
é dada a quem se arrepende dos seus pecados e crê que Jesus Cristo é o Senhor Salvador. Então esse é o ponto das Escrituras Sagradas. As seitas já coloca diferente, né? As seitas ensinam que não há salvação fora de sua comunidade. É um outro ponto das seitas. Só quem está ali está salvo. Não é isso que diz as Escrituras Sagradas. E o quinto ponto, a seita se considera o grupo fiel dos últimos tempos. O que quer dizer isso? Ela ensina que receberam algum tipo de ensino secreto que Deus havia guardado para os seus fiéis perto do fim do mundo. A palavra de Deus não tem nada secreto, inclusive o Apocalipse é revelação. Tudo de Deus é revelação, não tem nada secreto. Você vê que aqui já tem um erro. É interessante que toda vez que nos aproxima do fim de um milênio, cresce o número de seitas, afirmando que são os grupos fiel que Deus reservou para os últimos dias da humanidade. Então, só eles. Okay? Então, esse é o outro engano. Então, eu deixei os 5 pilares para vocês da seita, para vocês entenderem onde você está frequentando, se é uma seita, se é uma igreja verdadeira de Deus. Ok? Espero ter ajudado vocês a entenderem melhor sobre a seita. Podemos e devemos ajudar as pessoas que caírem vítimas de alguma seita. É nossa função, ok? Fazer isso. Na carta de Tiago está escrito que devemos procurar ganhar aqueles que se desviaram da verdade. Tiago 5, 19 e 20. Para isso, entretanto, é preciso que nós mesmos conhecemos profundamente nossa Bíblia. Senão não temos como ajudar, nós temos que ter, e assim somente lendo as Escrituras e meditando nelas. Okay? Bem como as doutrinas centrais do cristianismo, que o cristianismo prega, nós temos que ter isso em mente fixa, bem entendido. Mas que isso devemos ter uma vida de oração em comunhão com Cristo, para recebermos dele poder e amor e moderação. Então nós temos que ter isso para a gente poder ajudar as pessoas que necessitam. Okay? Não estou dizendo, fica claro isso, não estou dizendo que todos os que pertencem a uma seita são desonestos ou mal intencionados. Não são todos que estão ali, são assim. Existem muitas pessoas sinceras que caíram vítima de falsos profetas. Ok? Não estou dizendo que todos que estão na seita não prestam. A liderança, sim. Aí eu já posso apontar. Está fazendo coisa errada. Mas as pessoas que frequentam, não. Ok? Elas foram enganadas. Ok? O próprio Jesus nos advertiu. Já advertiu os seus discípulos quanto a isso, os falsos profetas, usando seu nome, enganando, levando mentiras, desviando as pessoas da verdade. É que está em Mateus 24, 24, que diz, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Ok? Então, deixo vocês esse ensinamento sobre as falsas doutrinas. Espero que tenha ajudado vocês quanto a isso.